Você já parou pra pensar que um dia nós, a humanidade, provavelmente iremos sumir da face da Terra? É um pensamento bem sombrio e sinistro de uma ideia que provavelmente pode acontecer a qualquer momento, e por vários motivos diferentes. Talvez sejamos destruídos por um meteoro, assim como os dinossauros. Talvez uma doença mortal varra a população do planeta inteiro. Ou talvez nós mesmos seremos os responsáveis pela nossa inevitável extinção. Ninguém tem como dizer ao certo se vai acontecer ou não. A única coisa que podemos fazer é imaginar. Mas uma questão que poucas pessoas pensam a respeito é: quando formos embora, quem virá nos substituir? Toda a vida veio do mar. Bactérias e peixes são basicamente nossos ancestrais muito distantes, nesse pequeno planeta azul que chamamos de lar. Se não levarmos o planeta junto conosco no futuro direto pro oblívio, eles provavelmente ainda estarão aqui quando a humanidade tiver sumido. E pensando nisso, como eles seriam se fosse a raça dominante do planeta, depois de grande parte dos países serem inundados por oceanos? Essa é uma das diversas ideias que existem em Blue Submarine No. 6. E hoje vamos ter algo um pouco diferente do comum. Não só porque esse é um anime muito diferente, mas também porque, primeiro, ele é o primeiro anime que vamos abordar no canal, e segundo, ele possui ideias muito interessantes e muito únicas, que poucas outras mídias abordam ou pensam em criar. Nesse vídeo de hoje, vamos analisar não só o anime em si, como uma produção, mas também toda a importância para as animações da época que ele teve. Então, sem mais delongas, bom dia, boa tarde ou boa noite, sei lá, eu sou o Vagabond, e hoje vamos falar sobre Blue Submarine No. 6. Bom, vamos começar primeiro pela parte mais básica, antes de ir direto pro anime em si. A história do lançamento dele. O CG, vulgo computação gráfica, é uma parada muito popular e revolucionária para diversas áreas do entretenimento, como filmes, séries e, é claro, as animações. E convenhamos aqui, isso não seria diferente para os animes. O uso de CG em animes hoje em dia se tornou uma prática quase que indispensável para praticamente todos os estúdios que querem se manter em pé hoje em dia. Ele é bem mais barato e bem mais fácil de se animar do que o modo tradicional, que é em 2D. Já pegando esse gancho, não tem muito como eu não falar sobre isso. Eu, assim como grande parte da comunidade de otakus fedidos, prefiro as animações em 2D, quando pretendo assistir um anime ou uma animação no geral, por diversos motivos. No meu caso, especificamente, por causa do fato de que o uso de CG em animações virou algo completamente indispensável para literalmente qualquer animação na porra do planeta. E isso acaba tirando todo aquele sentimento de entusiasmo de ver uma animação só porque ela é bonita. De preferência quando eles querem deixar a animação o mais realista possível. E se você parar pra pensar aqui, a animação que mais rendeu dinheiro no cinema até hoje foi a porra de um documentário do Animal Planet. Eu me recuso a acreditar que alguém viu o novo Rei Leão e falou que era uma adaptação aceitável. Mas de volta ao mundo dos animes, o principal motivo de vários otakus não serem muito amistosos com o uso de CG na mídia deles é porque eles enxergam isso como algo barato, o que não deixa de ser verdade. CG em anime é um método comumente usado para cortar custos, especificamente para algo que demoraria muito tempo e custaria muito dinheiro para animar de maneira 2D. E por isso, eles acabam se destacando bastante quando são utilizados juntamente com a animação 2D. E eu não quero nem falar sobre frame rates aqui. Só de pensar neles, meu cérebro dá tela azul. Mas ao mesmo tempo que existe o mal e o feio, existe também o bom e o bonito. Isso é uma verdade que poucos otakus admitem. Mas existem sim usos de CG muito bons em animes, sejam eles mais discretos ou não. Hoseki no Kuni, por exemplo, conseguiu a proeza de trazer aquela sensação mágica de hype assistindo um anime pela animação. A animação de Hoseki no Kuni, pra quem não conhece, eu posso descrever ela de duas palavras. Ela é linda e luxuosa pra caralho. Me deixa até emocionado ver o uso certo de CG em alguns animes, diga-se passagem, que se complementados pela animação 2D, acabam se tornando uma visão do paraíso. O que eu tô tentando dizer é que basicamente, CG em anime é uma faca de dois gumes. Ou ele vai ficar assim, ou assim. Uma coisa que precisa ser embutida na cabeça de todo fã de anime a respeito de CG é que ele não é coisa nova. O Japão já tem um histórico com o uso de CG nas animações bem longo, especificamente desde 1984, e na maioria das vezes eles vinham com resultados questionáveis. Mas ele só começou a engatar de vez mesmo graças ao uso brilhante que ele teve em Ghost in the Shell, que mesmo com as limitações da época, até hoje
o CG dele é surpreendente. Mas mesmo assim, nem todo estúdio tinha a força da Production ID na época. E por isso, muitos deles tinham um pouco de medo e receio em utilizar CG em animes, que eram na sua maioria semanais. Eles estavam esperando alguém ter coragem o suficiente para dar o passo para frente e explorar território desconhecido. E em 1998, um desses mesmos estúdios teve a coragem de dar esse passo. Blue Submarine No. 6 é um anime pós-apocalíptico lançado em 1998 em formato OVA, o que significa que ele é completamente original e não possui um material de onde adaptou a história. E ele foi animado pelo Fodendo Studio Gonzo. Calma, muita calma nessa hora. Antes de me martirizar, deixa eu explicar um pouco mais. A história do anime se passa num futuro próximo, onde os oceanos inundaram grande parte do planeta, matando assim quase toda a população humana do mundo inteiro. Porém, no lugar de ser o resultado de, sei lá, capitalismo ou uma bomba atômica, tudo isso aconteceu graças a um cientista chamado Zorndike, um maluco que tomou a pílula preta tão cabulosa que ele começou a acreditar que a humanidade não era mais merecedora do planeta Terra. E por isso, ele resolveu criar uma máquina que bagunçou os polos magnéticos da Terra, transformando ela numa utopia para peixes. Ou seja, pique Magneto. O resto da população humana, então, acaba se vendo presa no conflito eterno com Zorndike e suas criações, que são criaturas humanoides com traços de animais, de preferência aquáticos, onde alguns deles se juntam para formar um grupo de piratas com o único intuito de destruírem o que restou da humanidade e tomar o planeta para si. Esses mesmos sendo liderados pelo tirano Verg, um dos primeiros indivíduos a serem criados pelo Zorndike. Caralho, é bom saber que mesmo no fim do mundo, os furries ainda existem. Enfim, a melhor esperança da humanidade cai nas mãos da Trópula Blue, uma força militar submarina intercontinental responsável por proteger as últimas cidades do planeta, na base da agressão e da bomba, óbvio. Uma das unidades dessa tropa é a Blue Six, que acaba recebendo a missão decisiva de atacar Zorndike diretamente e acabar de vez com o conflito. Para isso, eles enviam Mayumi Kino para procurar a ajuda de Tetsuyo Hayami, um ex-membro da frota e piloto fodão de submarino. Quer dizer, submarino mecha, né? Porque Japão. No começo ele manda os caras tomar no cu, mas depois ele muda de ideia. Depois de uma batalha intensa e longa contra as forças do Verg, ele desobedece às ordens do superior e salva a vida de um dos inimigos, vulgo uma garota peixe que se chama Muchio, sei lá. Uma ação pequena que acaba fazendo os personagens de Hayami e Muchio questionarem todo o conflito entre os humanos e Zorndike. E então, daqui pra frente, Hayami, Kino e o resto da tripulação da Blue Six procuram finalizar a missão e acabar com Zorndike, antes que o Verg acabe com eles e a humanidade seja extinta. Minhas habilidades de narrador da Sessão da Tarde ainda estão afiadas. Esses OVAs foram baseados em um mangá antigão de 1967, de mesmo nome e temática semelhante. Mas é só isso mesmo, porque o resto é completamente diferente. Blue Submarine No. 6 é, sem dúvidas, um dos projetos mais ambiciosos dos anos 90. E ele tinha um propósito muito claro, mostrar todo o potencial das animações digitais. Não só a 2D, mas a 3D também. E às vezes até colocando os dois juntos para atuar ao mesmo tempo. Por causa disso, ele foi consagrado na época como sendo o, abre aspas, futuro dos animes, fecha aspas. E, honestamente, eu consigo enxergar os elogios que o anime teve na época, mas não é desculpa pra esconder os problemas que ele tem. Ele possui diversos problemas que meio que matam um pouco o anime em certos aspectos. Pros menos pacientes de plantão, ele pode até ser meio frustrante de assistir, já que muitas coisas são deixadas em aberto pro espectador. Não porque eles queriam que fosse assim, mas porque não tinha tempo suficiente para eles poderem responder tudo. Eu gostaria de chegar nesse vídeo, subir numa montanha até o topo dela e gritar com todo o meu fôlego sobre o quão injustiçado e incrível esse anime é. Mas ele não é tudo isso. E por culpa disso, ele meio que acabou caindo no esquecimento por grande parte do público. Antes da gente mergulhar no que Blue Submarine faz bem e faz mal, eu vou puxar um pouco do estúdio que produziu ele, já que esse foi um dos seus projetos mais independentes e que faria ele se tornar um dos maiores e mais influentes estúdios do começo dos anos 2000. Pá, Estúdio Gonzo, bora lá. Ele foi fundado em 1992 por Shinji Higuchi, um dos fundadores da Gainax. A Gonzo era uma das maiores e mais influentes produtoras de anime do começo dos anos 2000.
simplesmente porque eles não tinham medo de fazer coisas novas e diferentes. Eles eram disparados a locomotiva que puxava a indústria na época, sendo extremamente ambiciosos, tanto em quantidade quanto em qualidade, na hora de produzir suas animações. ênfase na quantidade, porque os caras estavam inspirados pra cacete entre 2000 e 2009. Olha isso aqui, que porra é essa? E se, assim como eu, você começou a ver animes durante esse período, chance de 70% de um dos seus primeiros animes que você viu na vida tenha sido da Gonzo. Todo o legado que a Gonzo possui é muito interessante, porque ele é tanto influente quanto polêmico. Influente de maneira que eles mostraram pra todo mundo que uma produção digital pode ser tão bonita, tão bem animada e tão artística quanto as animações tradicionais. E polêmico por causa da densidade do portfólio deles, que basicamente dizia que, pra cada clássico e joia rara que eles produziram, surgiam uns animes chatos, adaptações zoadaças e animes medíocres no geral. Isso sem falar que eles eram conhecidos por gastar mais dinheiro do que o necessário em alguns de seus projetos. E por isso a qualidade acabava no mínimo estranha por falta de dinheiro. No fim da década, o estúdio acabou quase explodindo por vendas baixas, falta de orçamento, falta de talento e além deles terem perdido o cargo-chefe deles também. O estúdio ainda existe, mas atualmente ele é só uma sombra do que ele costumava ser. Como um grande homem disse uma vez, nem todo rei reina pra sempre. Mas o que faz a Gonzo e Blue Submarine No. 6 fascinantes são o fato de que a Gonzo começou com a ideia de ser inovadora e disruptiva. Tipo, porra, esse era o lema deles. Eles foram os primeiros a lançar animes online, eles foram os primeiros a investir pesado na Crunchyroll, lá em 2008, quando lançou, e com Blue Submarine, eles foram os primeiros a abraçar as ferramentas digitais do futuro. Bom, com tudo isso em mente, o quão bem segura o CG do anime hoje em dia? Nem um pouco bem. Quer dizer, na sua maioria, não vou ser injusto com o anime. O tempo não é justo com ninguém, e muito menos com efeitos especiais. Se um efeito especial é considerado revolucionário na sua época, no futuro, ele vai ser no mínimo considerado como uma piada, pelo menos na maioria dos casos. E é por esse exato motivo que tanta gente não é muito fã de CG até hoje, porque ele envelhece muito mal. Dá pra ver que isso é revolucionário pra época, mas descrevendo hoje em dia, eu diria que ele varia bastante entre uma cutscene muito boa de PlayStation 1 pra Mineirinho Ultra Adventures. O CG do anime funciona muito bem quando ele é utilizado de maneira bem sutil, só pra dar aquelas melhoradas na cena, sabe? Tipo essa cena aqui, onde o reflexo da água reflete nas paredes. Mesmo o 3D sendo bem ultrapassado, eu não posso falar o mesmo da animação 2D, que é assustadoramente muito boa. Alguns estúdios não tiveram uma transição muito boa da animação tradicional pra animação digital do dia pra noite. Porém, com a Gonzo foi um caso bem diferente, já que eles tinham uma equipe que entendia muito bem a diferença entre coloração digital pra tradicional, o que traz uma fotografia muito bonita para cada episódio dos OVAs. Grande parte das paletas de cores usadas em cada episódio é bem composta, trazendo bem as emoções de algumas cenas. E meu amigo, saca só a iluminação que eles fizeram nesse anime. Eles tiveram muita atenção para compor da maneira mais realista possível a posição da luz em diversas cenas do anime. Desde a superfície brilhante do oceano até as profundezas do abismo, todas as cenas têm essa sensação melancólica, que só é realçada pela solidão dos ambientes, já que não existem mais humanos por todos os lados. Mas pra mim, o que rouba a cena de verdade no anime é a animação dos personagens. Cada um deles é visualmente muito distintos uns dos outros, e eles são extremamente bem consistentes no design deles. Até mesmo nas cenas de ação, o que é surpreendente pra caralho, porque eu conheço vários animes que não fazem isso. Animes atuais, detalhe, quero deixar isso bem claro, atuais. Blue Submarine No. 6 tem vários mestres da animação que trabalharam nela, como Mitsu Isso e Toshiyuki Inoue, grandes lendas da animação Sakuga. E é bem claro que os talentos desses caras não são gastados em vão aqui. Toda a movimentação dos personagens é bem natural e realista ao ponto de me fazer questionar se eles usaram rotoscopia pra fazer isso ou não, porque eu me recuso a acreditar que eles fizeram os movimentos tudo à mão. Tem vários momentos bem sutis na animação que reforçam muito o detalhe que eles colocaram no anime, como a diferença de correria nessa cena entre os personagens. São toques bem pequenos, mas que são bem legais quando você percebe eles.
A melhor parte da animação é disparado as expressões faciais dos personagens e as emoções que eles transmitem muito bem, sem ser exagerado que nem na maioria dos animes. É um toque muito humano, se isso faz algum sentido pra vocês. Os animadores realmente sabiam muito bem o que estavam fazendo, e eles fazem isso tanto com os humanos quanto com as criaturas do Zorndike. O design deles foi feito pensando em deixá-los monstruosos, mas ao mesmo tempo ainda tendo aquele toque de humanidade. O Verg, por exemplo, mesmo sendo uma mistura muito louca de gato com tubarão e humano, ele ainda possui expressões muito boas que convêm de maneira fantástica as emoções dele, fazendo com que o espectador ainda simpatize com ele, mesmo ele não sendo um humano. Isso sem falar no character design dele, que é muito foda. O mesmo vale pra Mutio, sei lá, que possui um visual bem mais humano que o Verg, mas ainda assim mantendo as características de peixe dourado dela. E é por isso que as cenas que possuem esses dois são as melhores cenas do OVA, porque elas são as paradas mais diferentes que o anime tem disparado. Claro que os personagens precisam ser bons pra segurarem a animação também. E, bom, os personagens que a história foca, vulgo 4, são consideravelmente bem construídos, o suficiente para te manter preso na história. Quero deixar a ênfase aqui no Hayami, que possui uma tomada bem diferente e bem interessante no arquétipo de Han Solo. Ele é aquele vagabundo que faz tudo por dinheiro e tem uma personalidade bem seca e confiante, mas ele possui uma culpa gigantesca depois do parceiro dele ter se sacrificado por ele, depois dele fazer merda durante um conflito contra o Verg, anos atrás. E ele também é bastante bem cínico a respeito da missão dada pela tropa Blue, dizendo que isso não torna nós diferentes deles. Mas isso não quer dizer que ele seja completamente ignorante. A prova disso é que ele salva a Mutio de ser fuzilada viva no primeiro episódio, mostrando que ele se importa sim com aqueles que estão ao redor dele. Ele só soa como um cara que perdeu a vontade de lutar por uma causa que ele acha ser perdida. Todos os outros 3 personagens são tão bem elaborados quanto ele. Kino, Mutio e Verg são muito bons também, cada uma com sua motivação. A Kino querendo matar o Zorndike pra vingar a morte da família, tendo todo esse ódio cego por ele graças ao fato dela ser bem mais nova e ter os hormônios à flor da pele. O Verg querendo atingir a aceitação do pai dele através da destruição da humanidade, que ele tanto acredita que o pai odeia, e por isso às vezes ele é apresentado sendo meio unidimensional e ocasionalmente sendo um maníaco sexual, mas com o tempo você começa a entender mais o personagem e até passa a sentir um pouco de pena por ele. E a Mutio, pra fechar, só querendo que ambos os lados parem de se matar, onde ela passa a confiar mais nos humanos do que na própria raça dela. Como eu disse, todos eles são interessantes e são bem construídos com o decorrer do anime, mas o Hayami pra mim é o mais interessante entre eles. O Zorndike também é um vilão interessante, no começo pelo menos, e ele passa mais tempo como essa entidade intimidadora por grande parte dos OVAs, que é temida pelos humanos e incondicionalmente respeitada pelas suas criações, que ele carinhosamente chama de filhos. O Verg, diga-se passagem, é enxergado como aquele filho encrenqueiro pelo Zorndike, isso sem falar que ele nunca foi eleito como o grande almirante pelo pai, como ele gosta de falar. Ele se auto-elegeu como tal, simplesmente porque o ego dele é gigantesco. E no fim, a única coisa que o Zorndike quer com ele é que ele tenha cuidado e volte logo pra casa. Eles passam aquela imagem de que talvez os Zorndike não sejam um completo monstro como todos os humanos acreditam. E isso faz você passar a pensar um pouco. Quem são os verdadeiros monstros da história? Depois de eu falar consideravelmente bem dos personagens aqui, os personagens secundários, em compensação, são bem irrelevantes. Eles não possuem muita coisa a respeito deles, e pra falar a verdade eu mal lembro o nome deles. Existem jogos que dão mais profundidade pros outros personagens e complementam os que já possuem um pouco de caracterização, mas eu não joguei, e eles são exclusivos do Japão, então isso não conta. A tripulação da Blue Six é um grupo de personagens tão distintos uns dos outros visualmente falando, mas em nenhum momento aprendemos muita coisa sobre eles. Só o capitão do submarino que tem um momento ou outro pra aparecer, mas tirando isso, não existe caracterização dos outros membros. Tirando esse cara aqui também, que ele é um tarado anunciado, nem faz questão de esconder. O fato da história ser contida em OVAs traz à tona o mesmo problema de grande parte dos OVAs. Eles tentam condensar o máximo possível da história em muito pouco tempo, e por isso, muitas coisas que poderiam ter tornado o anime fantástico acabam sendo o que tornam ele bem mediano. Diversos desenvolvimentos de personagens são esquecidos, completamente ignorados, ou pior, eles acabam simplesmente do nada antes de chegarem a alguma conclusão significativa.
A parada que mais me incomoda é a relação entre o Hayame e a Mucho, que não é muito bem explorada no anime, porque eles tinham que terminar essa porra o mais rápido possível. E por culpa disso, não houve muito espaço pra desenvolver uma relação de amizade interessante entre eles. Ou um romance, sei lá. Não duvido de nada do Japão. E depois de um tempo, parece que eles meio que esqueceram que a Mucho existia, junto com toda a subtrama dela sobre coexistência entre os humanos. E por isso nunca temos um arco fechado dela no anime. Só dentro do jogo que isso acontece. E as coisas são rushadas demais pra uma história que acabou sendo mais complicada do que eles estavam esperando. Tanto potencial jogado fora por falta de tempo. Chega a ser triste. Eu podia ficar aqui por mais uns 20 minutos falando do que o anime esqueceu ou simplesmente não executa muito bem quando se trata de personagens ou subtramas, mas eu não tenho tempo pra isso. Mas enfim, vamos falar sobre o fim da história, que é interessante, mas frustrante pra caralho também. Como eu disse antes, o Zorndike é um vilão surpreendentemente bom. Ele é intimidador pra caralho sempre que aparece, e existe todo um mistério interessante sobre o que ele realmente pretendia fazer com tudo isso. Ele definitivamente soa como alguém que acredita no que está fazendo, mas no último episódio é quando as coisas ficam meio confusas. Nesse episódio ele revela que na verdade a ideia dele não era exterminar a humanidade, mas sim fazer com que ela vivesse num mundo feito à imagem dele. E, por motivos desconhecidos, as coisas acabaram saindo do controle dele, o que acabou dando no que deu. Essa revelação meio que mata o personagem dele, transformando ele num ser humano completamente imoral e sem emoções, já que ele mesmo admite que a morte da própria família dele e de bilhões de outras pessoas foi apenas um preço a se pagar pelo que ele queria fazer. E o anime quer passar a ideia de que ele tá certo e que ele tinha o direito de fazer isso. Não sei porquê. E depois dessa loucura toda, ainda temos a revelação do grande plano dele. Segura aí porque agora é uma confusão do caralho. Ele revela pro Hayame e pra Kino que a máquina que ele construiu ainda não tinha mexido com os polos magnéticos do planeta, porque ela não tinha energia o suficiente pra fazer isso. E de alguma maneira desconhecida, ele mantinha a máquina funcionando através do próprio coração como fonte de energia. Ele também fala que ele estava esperando a Frota Blue lançar uma bomba nuclear na cabeça da base dele como medida drástica de vencer esse conflito, apenas provando o ponto dele, de que a humanidade não era digna de herdar o planeta. E a energia nuclear ativaria a máquina, colocando o planeta inteiro debaixo da porra da água, dando um novo lar para as crianças dele, que no fim teriam um planeta só para elas agora. Puta que pariu, que plano complicado da porra. Eu não vou mentir, eu tive que ver o episódio final umas 3 vezes pra entender o que caralhos ele quis dizer. Esse plano todo vai meio que contra com o que o personagem era no começo da história. Aquela dúvida de que ele talvez não seja um maluco completo é jogada direto no abismo depois dessa revelação. Porque antes ele comenta que não queria matar a humanidade, mas agora ele revela que o plano dele vai destruir a humanidade inteira e potencialmente grande parte dos filhos dele também, só pra provar o ponto dele. Isso me deixou bem tiltado, porque o Zorndike era um vilão muito interessante e bem estabelecido. Mas isso só acabou matando o personagem dele pra mim, já que agora a gente sabe que ele é um completamente pirado. No final, o Hayame mata o Zorndike, prevenindo que a Kino realizasse a vingança dela, e ele enfrenta o Verga no fim também. Mas assim como a Kino, ele percebe que a vingança dele não vai trazer os membros da família de volta. E assim, todo ferido e fudido, ele volta pro mar, rejeitando a ideia de conviver com os humanos que o Hayame tenta fazer ele entender sem muito sucesso. Já que agora, pra ele, tudo que ele tinha lutado, finalmente acabou. A cena é bem bonita e bem tocante, mas eu acho que o impacto dela seria maior se eles tivessem usado alguém melhor pra isso. Vulgo Mucho. Ela, que diga de passagem, aparece também no final, levando o Verg de volta pro mar. E nisso, o anime acaba. Tipo, o anime acaba literalmente nesse momento e vida que segue. Ele não fala o que acontece com os personagens depois disso, se eles morrem, se eles continuam lutando, se não sei o quê, e fica nisso mesmo. Como eu já disse também, os jogos não contam, então não vem me questionar sobre eles. Honestamente, Blue Submarine No. 6 é um anime que eu considero uma certa decepção, mas que possui tantas ideias legais que eu acho que vale a pena dar uma conferida. De preferência pra quem for escrever alguma coisa, porque eu gostaria de ver algo com uma temática semelhante a esse anime no futuro. A ideia é legal e única, os personagens são legais, alguns no caso, a animação 2D é ótima,
A trilha sonora que eu nem cheguei a comentar é boa, mas nada demais. A animação 3D é sofrível, na maioria. E, no geral, pra mim é um anime com potencial perdido, não por falta de querer dos criadores, mas sim por falta de espaço e de tempo. Quanto mais eu assisto esse anime, mais eu gosto dele, por motivos que nem eu sei explicar o porquê. Acho que deve ser só por causa da ideia mesmo, que é muito legal. Mas enfim, mesmo sendo algo do estúdio Gonzo, eu aplaudo eles por terem sido ambiciosos com o que eles queriam fazer, mesmo não tendo um dos melhores resultados. E com isso, meu veredito final de Blue Submarine No. 6 é um 4. Ufa! Rapaz, esse vídeo foi bem mais cansativo do que eu esperava. Eu tive diversos problemas com o decorrer dessa semana que atrapalharam um pouco o desenvolvimento desse vídeo, então eu espero que o mesmo não ocorra com os próximos. Dedos cruzados aqui, hein? Esse foi o nosso primeiro vídeo sobre o anime do canal. Eu resolvi escolher esse anime simplesmente porque ele foi um dos mais recentes que eu vi, e acabei ficando um pouco triste com o resultado final e queria falar sobre ele pelo menos uma vez antes que eu esqueça que ele exista. Enfim. Muito obrigado pela sua atenção, se possível, deixe um joinha, se inscreva e compartilhe o vídeo com os amigos, familiares e pessoas no geral que você acha que irão gostar do vídeo. Tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, sei lá, e até a próxima.